A última temporada de Dexter tinha tudo para entregar um final memorável. Em vez disso, ela se tornou uma das temporadas mais controversas da série. Mas afinal, o que deu tão errado? Neste vídeo, vamos falar sobre as escolhas de roteiro, a Vogel, a Debbie e o principal antagonista da temporada, para entender por que esse final dividiu tanto os fãs. Essa temporada já começa com o pé esquerdo. A oitava temporada de Dexter comete um erro em seus primeiros minutos. Depois de uma das mortes mais importantes da série, uma morte que poderia mudar tudo, a história simplesmente pula 6 meses para o futuro e age como se nada tivesse acontecido. O final da sétima temporada prometeu muito com a morte da Lagertha. Ela estava trabalhando com a hipótese que o açougueiro de Bay Harbor ainda estava vivo e que o principal suspeito era o Dexter. E logo depois disso ela morre. Isso podia abrir margem para coisas muito interessantes, como o Dexter cada vez mais pressionado com as pessoas desconfiando dele. Mas não. A série pula 6 meses para o futuro, com tudo resolvido. E isso é bem desanimador. A série Dexter Resurrections mostra como a morte da Lagertha podia ter sido algo que geraria coisas bem interessantes para serem trabalhadas. Só a cena do Batista visitando Dexter no hospital já prova isso. Fora que a Debbie saiu da polícia. Sim, é compreensível a decisão de sair da polícia, mas para ir trabalhar em um lugar de espionagem é meio sem sentido na minha visão. Mas esse nem é o problema. Se isso agregasse em algo na série, tudo bem, mas não é o caso. O primeiro episódio até mostra como ela tá destruída com tudo que aconteceu, que ela tá envolvida com os caras errados e fazendo coisas ruins pra vida dela. E isso tudo pra depois a série mostrar que na verdade ela só tá fazendo o trabalho dela. Tira muito o peso dramático que poderia ter. E no final da temporada ela ainda meio que volta com o Quinn, o que de novo eu não entendi o porquê eles fizeram isso. Achei meio forçado e desnecessário, porque não dá em nada isso. Logo depois deles voltarem, ela morre. E eles terem voltado não dá mais peso pra cena. A morte da Debbie já seria muito impactante de qualquer jeito. Então, na minha opinião, isso aqui acabou ficando meio jogado. E a relação dela com o chefe dela é outra coisa que não dá em nada. É praticamente um monte de cena jogada fora. E eu sinto que esse personagem só existiu pra ser um obstáculo pro Dexter e pra Hannah lá no final da temporada. O que é péssimo, porque ele não é nem um pouco interessante, não é nem um pouco carismático, ele é um personagem bem jogado também. No final, se a gente não conhecesse esse personagem, daria no mesmo. A série podia só falar que ele tá atrás da recompensa da Hannah, e tudo bem. Eu acho que eles podiam ter usado esse tempo gasto com esse cara pra desenvolver outras coisas melhor. Mas se o salto temporal, o rumo que a série tomou com a Debbie já é um começo decepcionante, o maior problema da temporada, na minha opinião, aparece logo depois. A doutora Vogel. Ela é responsável por trás do código e, consequentemente, do que ele se tornou. E isso é péssimo. Tira quase que completamente o peso das ações do Harry, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Antes, o culpado por ter transformado o Dexter em um assassino era o Harry. Ou se você for por outro caminho, o responsável de forma indireta por ter salvado a vida de tantas pessoas que podiam ter morrido nas mãos dos assassinos que o Dexter matou foi o Harry. Isso dava valor ao personagem. Antes, o código era uma criação do Harry, algo que mostrava tanto seus erros quanto suas tentativas desesperadas de ajudar o filho. Quando a série revela que quase tudo veio da Vogel, grande parte da importância do personagem é jogada fora. Quando eu descobri que a ideia do código veio da Vogel, eu acabei vendo o Harry muito mais como só um coitadinho que acabou sendo influenciado por outra pessoa do que realmente alguém que teve impacto nas decisões na vida do filho. Isso é bem triste. E particularmente falando, eu não vejo carisma algum nela, além de que acho certas coisas muito forçadas na série em relação a ela, como a cena em que ela morre e o Dexter chora. É zoada essa cena. O Dexter já passou por um monte de coisa na série e não chorou, mas quando uma personagem aleatória morre, ele chora. Eu achei meio forçado. E o vilão é o filho dela. De novo, pessoalmente falando, eu achei um plot fraco. O problema é que a Vogel é apresentada tarde demais. A temporada tenta transformá-la em uma das pessoas mais importantes da vida do Dexter, mas o público teve pouco tempo para criar qualquer ligação com ela. Tem personagens que não precisam ter um grandíssimo papel para nós nos importarmos com ele. Talvez um bom exemplo para isso seja o Masuka, mas a Vogel e o seu filho, que são muito importantes para essa temporada, você nem liga para eles. E falando um pouco mais sobre o próprio Brian Surgel, eu espero ter falado o nome dele certo, eu não vejo ele como um problema, mas também não vejo ele como um acerto. Um vilão bem tanto faz, o que é triste.
o último vilão da série ser tão esquecível, pouco carismático. Eu fico imaginando como a temporada final seria tão mais incrível se o vilão fosse um vilão tão bom quanto o Brian e o Trinity. E a Vogel não é o único problema. A temporada também precisa lidar com a reconciliação do Dexter com a Debbie, com o Brian e com o retorno da Hannah. Eu não acho ruim que nenhuma dessas histórias existam, mas juntas elas acabam competindo por espaço. Sinto que tentaram tratar de vários assuntos e conseguiram, mas trataram todos de forma meio rasa. Eu acho interessante o Dexter querer viver tranquilamente com a Hannah e com o Harrison em um lugar distante, mas isso não foi bem trabalhado. Tenho certeza que para algumas pessoas isso não fez sentido ou ficou meio forçado, até porque, na temporada anterior, a Debbie, a pessoa mais importante na vida dele, tentou convencê-lo de não matar mais, e ela não conseguiu, ou ele só não quis mesmo. Na outra temporada, ele já muda de ideia. A mudança até poderia funcionar, mas acontece rápido demais. Na temporada anterior, nem mesmo a Debbie, a sua irmã, não conseguiu fazê-lo abandonar esse lado da vida. Agora, de repente, ele está disposto a largar tudo e começar uma nova vida. A série não dedica tempo suficiente para tornar essa transformação convincente. E isso vai para as outras áreas da temporada. A reconciliação do Dexter, a Vogel, o vilão, essas coisas podiam ter sido melhor trabalhadas. Algumas delas ao decorrer da série, e não em uma temporada só, todas de uma vez. No fim, a 8ª temporada de Dexter não fracassa por falta de ideias. Ela tinha várias ideias interessantes. A culpa da Debbie, o futuro do Dexter, a Hannah, a Vogel. Não, a Vogel foi uma ideia bem merda, na verdade. O problema é que ela tenta desenvolver tudo ao mesmo tempo e acaba não aprofundando quase nada. Por isso, o que deveria ser um encerramento memorável acaba sendo um final bem contestado. Mas essa é só a minha opinião. E bem, por hoje é só.